E esse gramado acabou deixando com que o Vasco colocasse um pouco do seu futebol em campo. Tanto é que a melhor chance da partida, até a expulsão do Hugo, já tinha sido do Vasco. Uma bola na trave ali, que o Ryan não conseguiu chegar, mas que o Vasco já tinha construído com o Carlos Andrés Gomes pela direita e que foi uma mudança muito importante. Hoje o Vasco ele entrou com duas mudanças que foram cruciais, importantes nesse momento em que o Vasco se montou durante essa data FIFA. Vale lembrar que o Vasco não teve o Puma Rodrigues durante essa preparação e muito menos o Paulo Henrique, que também estava com a seleção brasileira brilhando por lá, por sinal. Então, o Fernando Diniz, ele utilizou o Tietê como lateral direito, porque o Paulo Ricardo, que é da posição, acabou se lesionando nesses treinamentos, uma pena para ele, muita força ao Paulinho, e o Tietê foi utilizado ali porque o Tietê já fez essa função diversas vezes na carreira, no Botafogo, no Palmeiras, até como lateral esquerdo o Tietê já jogou, porque o Tietê tem um entendimento tático interessante e ele é um cara que tem facilidade com as duas pernas. Então, eu até tinha comentado isso no SBT Sport Rio nessa semana, que eu olharia com carinho para essa possibilidade, mesmo tentando trazer de volta o Puma e o Paulo Henrique, naquele momento por conta da logística complicada que tinha dentro dessa data FIFA, eu testaria o Tietê ali. Eu acho que o Tietê é um jogador que pode fazer aquela função porque ele tem pulmão e ele tecnicamente é bom, já fez essa função diversas vezes. E a outra grande mudança, sem dúvida alguma, foi a saída do Verratti. Inclusive hoje é aniversário do Verratti, parabéns para ele. É um cara que sempre honrou, vestiu e contribuiu para a camisa do Vasco da Gama, merece muito respeito e a gente tem que continuar nutrindo esse respeito. Mas hoje, e já tem algumas lives que eu venho comentando aqui, que na minha humilde visão, o Verratti deveria sentar no banco para ele poder descansar, para ele poder preservar um pouco até o mental dele e preservar o time do Vasco da Gama. Olhar para o que o campo estava falando, olhar para o que o campo estava trazendo e o que o campo estava trazendo, e ficou mais explícito ainda no segundo tempo contra o Vitória, é que o time com o Carlos Andrés Gomes, o Ryan, o Nuno e o Coutinho se tornava uma equipe mais móvel, se tornava uma equipe mais envolvente em relação ao seu adversário. Então o Vasco voltou também com o Lucas Piton na lateral esquerda, até onde ele aguentou e ele saiu com câimbras, lembrando que o Lucas Piton está voltando de lesão, mais de um mês parado. Ele foi muito bem, tanto ofensivamente quanto defensivamente, e o Vasco teve esses 4 jogadores mais móveis lá na frente. O início de jogo, o Fortaleza veio também para cima, porque uma situação precária dentro do Campeonato Brasileiro, uma equipe que estava jogando em casa, no desespero, e o Vasco foi aproveitando, e já era melhor. Até aqui, a gente olha para o que aconteceu hoje, e com todo respeito, cara, assim, eu me sinto muito tranquilo de falar sobre esse jogador. E, cara, eu sou profissional, mano. Assim, cada ano que passa, eu tento me tornar um profissional melhor. Cada ano que passa, cada mês que passa, cada dia que passa, eu tento estudar mais futebol, eu tento aprender mais sobre esse jogo e eu ainda tenho que aprender muito, muito para me tornar o cara bom que eu imagino que eu tenho potencial para ser. E tem outra coisa também que se chama ética profissional. Essa ética profissional, esse respeito, ela vai crescendo com o tempo quando você trabalha com comunicação. E principalmente depois que você tem cada vez mais contatos com esses atletas. Muita gente aqui gostava de me taxar como uma pessoa que perseguia o Hugo Moura. E eu falava aqui na live, gente, eu não tenho absolutamente nada, nem contra o Hugo Moura e nem contra qualquer outro jogador. O meu papel aqui não é esse. Não é esse. O meu papel aqui é falar sobre o que eu enxergo, falar sobre o que eu entendo de futebol. E mais uma vez, o campo provou que o Hugo Moura é um jogador que não tem condição de ser titular do Vasco da Gama. Eu tô falando isso de peito aberto, tá, gente? É de peito aberto. Vem aqui, você que ainda continua defendendo o jogador de futebol Hugo Moura. Você. Cara, entenda uma coisa. A gente não caiu aqui de paraquedas. A gente não tá aqui de paraquedas. A gente estuda pra caralho. Eu sei que tem muita gente em rede social que adora falar que comentarista ganha pra falar merda. Mas não. A gente ganha e se a gente tá numa posição em que a gente só cresce, SBT, Casa TV, entre tantas outras, e o canal do Pedrosa também continua crescendo, é porque a gente estuda, cara. É porque a gente entende do que a gente tá falando. Pode errar uma vez aqui ou outra, vai errar. Pode ter um equívoco aqui uma vez ou outra, vou me equivocar. Mas, gente, o Hugo Moura não é um jogador para a Série A do Campeonato Brasileiro.
O Hugo Moura não é um jogador capaz de vestir a camisa titular do Vasco da Gama. Não é a primeira vez. Isso não é de agora. Não é por causa do erro que ele cometeu hoje, que ele acabou solando, e isso pode acontecer com qualquer jogador. O Danilo, por exemplo, com a camisa do Flamengo, ele levantou o pé alto lá contra o Bahia e ele foi expulso com 13 minutos. Um cara que passou pelo Real Madrid, pelo Porto, pelo Manchester City, pela Juventus e hoje está no Flamengo. Seleção brasileira, jogou Copa do Mundo. Ele fez essa besteira também. A questão do Hugo não é essa. A questão do Hugo é que esses erros, eles se repetem jogo após jogo. Existem alguns jogos que os erros dele acabam não se transformando em gol, mas todo jogo você pode crer que ele vai ter um erro que pode se tornar algo grave. Então assim, cara, desculpa. Nada me surpreende. Nada do que ele fez hoje me surpreende, porque eu tô avisando isso aqui o ano inteiro. E porra, Pedrosa, o Vasco ganhou. Tá reclamando? Eu não posso mascarar, mais uma vez, que ele acabou acontecendo em um fato em que não tem nem discussão. Não tem nem discussão. Eu vi um bando de gente clubista. Desculpa, cara. Não seja clubista. Ele pisou na panturrilha do jogador do Fortaleza. Porque com o Vasco não é expulso. Tá errado. O Vasco foi prejudicado. Por exemplo, no jogo contra o Bahia. 2 vezes era para ter sido expulso. O jogador que pisou no Pumita e o jogador que pisou no Coutinho. Isso não quer dizer que justifica o erro grave que foi o que o Hugo Moura fez hoje. Ele botou a partida do Vasco a perder. Foi isso que ele fez. Ele, mais uma vez, deixou o time na mão. E aí você vai pegar as estatísticas, vai parecer assim, o Pedrosa, meu Deus do céu, ele persegue o Hugo Moura. Aí tu olha, dos 11 erros graves que o Vasco cometeu nesse Campeonato Brasileiro, 5 foram do Hugo Moura. 5! Ele poderia ter botado a perder os 3 pontos do Vasco hoje, a progressão que o time estava tendo, o ajuste tático, a grande fase de vários jogadores, como o Ryan, como o Léo Jardim, que fez uma belíssima partida hoje, como a dupla de zaga Cuesta e Robert Renan, do Barros, só porque, mais uma vez, ele cometeu um erro inaceitável. Inaceitável. E isso, repito, não tem a ver com a pessoa Hugo Moura. Eu quero que ele seja muito feliz na vida dele. Eu tenho certeza que ele deve ser um cara maneiro pra caralho. Eu não tenho dúvida disso. Eu nunca ouvi ninguém falar um ai mal do Hugo Moura. Muito pelo contrário. Agora, dentro de campo, não dá mais pra ficar defendendo um jogador que prejudica o Vasco jogo após jogo. Jogo após jogo, porra. Não tem como. E eu digo isso, gente, não só de erros graves, mas assim, em nível. Se ele não cometesse todos os erros que ele comete, e que são indiscutíveis, se ele não cometesse esses erros, mesmo assim, a qualidade de jogador dele, ela é uma qualidade aquém para um volante de Série A. É uma qualidade aquém. Ele tem dificuldade para girar, ele tem dificuldade para jogar de costas. Quando o Diniz coloca ele de zagueiro, ele piora porque ele não é zagueiro. E aí, no jogo de hoje, eu falei assim, porra, eu acho que o Hugo Moura, como segundo volante, ele fez os melhores jogos dele com a camisa do Vasco porque ele tinha o Barros atrás dele. Tá? Ele tinha o Barros atrás dele. E aí, nesse momento, você tinha um jogador que conseguia marcar. Então, quando o Hugo não tem a responsabilidade de sair jogando ou de conseguir ser o único marcador desse meio campo, o Vasco sofre menos. Porque o Barros é um leão, ele é um monstro. Tá? Ele é um monstro. E aí eu imaginei, bem, eu espero, falei no SBT hoje, eu espero que ele não cometa os erros que ele comete, porque ele faz isso com certa frequência. Eu espero que isso não aconteça, tá? E aconteceu. Aconteceu e colocou, mais uma vez, o jogo do Vasco em risco. A sorte é que o Vasco hoje conta com uma das maiores joias que o Vasco já revelou, sem dúvida alguma, em sua história. O Ryan, ele é um negócio muito especial, gente. O Ryan chegou ao seu 15º gol na temporada. Ele chegou ao seu 10º gol dentro do Campeonato Brasileiro. O Ryan, ele é um diamante bruto e que cada vez mais ele está sendo lapidado. O que ele faz hoje, cara, poucos atacantes dentro do futebol brasileiro têm a capacidade de fazer, que é arrancar lá do meio campo até o gol adversário, mesmo com pique, mesmo com a velocidade, o que cansa qualquer atleta, e ele conseguir
fazia aquela finalização absurda no canto do goleiro. E, cara, é muito surreal, porque quem assiste ao Ryan sabe que quando aquela bola ali sobrou, esse moleque é dentro do gol. Quem vê o Ryan jogando sabia que ele ia dentro do gol. Então, o gol do Vasco, mesmo após, mais uma vez, o Hugo Moura colocar o jogo a perder, ele sai em um momento que o Lucas Piton corta, o Coutinho, e aí, gente... Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. Grande vitória do Vasco no Brasileiro, aí o Vasco crescendo de atuações, são 5 vitórias aí nas últimas 6 partidas, um crescimento bastante considerável do Vasco, um dos melhores times aí no segundo turno. Deixa a sua opinião, o que você achou do jogo, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!